Fala, moçadinha, continuamos lá o papo sobre evolução. A gente falou hoje a respeito de genética das populações, que é o estudo da evolução à luz da genética, a relação entre evolução e genética. Primeira aula que a gente teve sobre evolução, a gente definiu evolução como sendo qualquer mudança em uma população ao longo do tempo, né? Qualquer mudança em uma população ao longo do tempo. Eu vou acrescentar um detalhe nesse conceito. Qualquer mudança na frequência dos genes de uma população ao longo do tempo. Notem, moçada, que o conceito atual de genética, de evolução, é um conceito que se baseia na genética. Quando a gente fala, moçada, em evolução, evolução não é melhorar, evolução não é piorar, evolução não é ficar mais simples nem mais complexo, evolução é mudar. Como é que eu enxergo essa mudança? Mexeu na porcentagem dos genes? O nome disso, moçada, será evolução. Evolução hoje em dia é vista como uma coisa matemática, quantitativa e não qualitativa. Era uma vez, moçada, um gene a frequência do gene A na população, frequência é porcentagem, é de X%. Se a frequência do gene A mudar para Y%, mudou, né, moçada? Era X, agora é Y. Qualquer mudança na frequência porcentagem dos genes, o nome disso é evolução. Ei, uma dúvida. Se a frequência do gene A mudou de X para Y, isso é bom ou isso é ruim? Ora, Landinha, eu não sei nem que gene A é esse, eu não sei nem que valor X e Y é esse, como é que eu vou saber se isso é bom ou ruim? Exato. Evolução, não me interessa se é bom ou ruim. Não me interessa se é para melhor ou para pior, se é para mais complexo ou para mais simples. Evolução quer dizer mudança. Evolução hoje em dia, moçada, é vista de maneira matemática. Evolução é matemática pura. Evolução, basicamente, é mexeu na porcentagem de um gene, não me interessa que gene é esse, não me interessa se isso é positivo ou negativo, não me interessa. Alterou a porcentagem dos genes, isso é evolução. Baseado nesse conceito genético, nesse conceito matemático de evolução, a gente pode responder a perguntas do tipo: a espécie humana está evoluindo, gente? Será que a espécie humana evoluiu nos últimos 200 anos? Será que a espécie humana vai evoluir nos próximos 200 anos? Como é que eu posso responder isso? Vamos lá. Pensa um pouquinho comigo. Pensa, moçada, numa determinada doença genética. Sei lá, hemofilia. Onde é que é maior a porcentagem de pessoas hemofílicas? Frequência quer dizer porcentagem. Onde é que é maior a porcentagem de pessoas hemofílicas? Há 200 anos atrás ou hoje? Onde é que é maior a porcentagem de pessoas hemofílicas? Hoje ou há 200 anos? Ora, moçada, há 200 anos atrás não tinha nenhum tratamento para hemofilia. Quem era hemofílico morria jovem, morria cedo, não tinha filhos e não passava o gene para hemofilia à frente. A frequência de hemofílicos era pequena. Hoje em dia, moçada, quem é hemofílico, né, cura não tem, mas tem tratamento e leva uma vida quase normal, né? Aquele fator 8 lá da hemofilia, ele pode ser fornecido à pessoa hemofílica e ela vive normalmente. Vive o tanto de tempo de uma pessoa normal, tem tantos filhos quanto uma pessoa normal, o que quer dizer que hoje em dia a frequência de hemofílicos ela é maior. Antigamente o hemofílico morria jovem, não tinha filhos, a frequência era baixa. Hoje em dia o hemofílico sobrevive e tem filhos, a frequência era alta. E se a frequência era baixa e aumentou, ela mudou. E se a frequência altera, qualquer alteração na frequência dos genes se chama evolução. A espécie humana está evoluindo? Sim, a espécie humana está evoluindo. Culpado número 1 da espécie humana está evoluindo? A medicina. O que acontece, moçada, é que os avanços da medicina, vacinas e tratamentos médicos estão levando ao aumento
na frequência dos genes para doenças genéticas. Ao aumento na frequência dos genes, por exemplo, para hemofilia. Alguém vai lá e briga comigo, ei Landim, não gostei dessa evolução. A espécie humana, ela está ficando pior, porque está aumentando a frequência dos genes para as pessoas serem doentes. Ô moçada, se você está achando ruim ter mais pessoas hemofílicas no mundo, deve ser porque você não é hemofílico, né? Se você fosse hemofílico, seria lindo ter mais pessoas hemofílicas no mundo. Ainda assim, eu questiono, e aí? Você está achando ruim ter mais pessoas hemofílicas no mundo? O que é que você se propõe para não deixar ter mais pessoas hemofílicas no mundo? Não tratar mais os hemofílicos? Deixar eles morrerem? Que tal logo matar eles? Que tal logo matar os hemofílicos? E pegar todo mundo que tem um gene para hemofilia, esterilizar, para garantir que nunca mais vai nascer ninguém hemofílico? Cuidado com a maneira de pensar, pequeno nazista, né? Porque, moçada, isso aí não tem uma maneira ética de você impedir que aumente a frequência dos genes para hemofilia. Aliás, a medicina tem um dever de tratar todo mundo. De maneira, moçada, que inevitavelmente a gente vai estar aumentando a frequência dos genes para determinadas condições. Se isso é bom ou ruim, é da cabeça de cada um, mas toda vez que eu penso nessa história, né, de ter mais pessoas doentes no mundo, isso é bom, isso é ruim? Pessoas doentes não necessariamente não vão ser membros produtivos na sociedade, né? Quantos cientistas, né, quantos estudiosos aí, famosíssimos, importantíssimos, não tinham uma determinada condição genética problemática. Ou seja, mas pessoas desse jeito sobreviverem, né, viverem, a medicina proteger eles, pode ser interessante em vários aspectos. Deixe-me colocar um outro exemplo para vocês. Existem pessoas que são naturalmente resistentes a determinadas doenças. Por exemplo, teve uma determinada gripe. Todo mundo ficou gripado, menos você. Provavelmente você tem uma resistência natural contra a gripe. Sendo, moçada, que existem pessoas geneticamente resistentes à varíola, a sarampo e etc e tal. E minha dúvida é, onde é que eu tenho a maior porcentagem de pessoas resistentes a uma doença parasitária? Sei lá, sarampo. Hoje ou há 200 anos atrás? Onde é que eu tenho a maior porcentagem de pessoas resistentes naturalmente contra doenças? Hoje ou há 200 anos? Há 200 anos atrás não tinha nenhum tratamento contra sarampo. Se você pegasse sarampo e não fosse resistente, você morria. Como as pessoas não resistentes morriam logo, a frequência de indivíduos não resistentes era muito baixa. Só sobrevivia ao sarampo quem era naturalmente resistente. Não tinha tratamento, ou seja, a frequência dos resistentes, ela era mais alta. Entretanto, gente, hoje em dia, existe vacina contra sarampo, né? Existe como tratar, como lidar com os sintomas do sarampo. O que quer dizer? Que se você não é resistente, não tem problema. A medicina te protege. E você, que há 200 anos atrás, não resistente, iria morrer porque não tinha tratamento, hoje em dia você talvez nem pegue sarampo por causa da vacina. Se você pegar, você é tratado, a frequência de não resistentes, ela aumentou. E como frequência é porcentagem, suponha que a frequência de não resistentes era 10% e de resistentes era 90%. Se a frequência de não resistentes subiu para 40%, a frequência de resistentes caiu para 60%. O que quer dizer, moçada? 40 mais 60 dando 100, né? O que quer dizer, moçada? Que hoje em dia eu tenho mais pessoas que são não resistentes em relação ao que eu tinha antes. A frequência de não resistentes subiu. A frequência de resistentes diminuiu. De novo, alguém está pensando, caralho, não estou gostando dessa evolução. A espécie humana está ficando mais fraca, ela está ficando mais doente, ela está ficando menos resistente, né? Note que a frequência de não resistentes, que era baixa, subiu. A frequência de resistentes, que era mais alta, desceu. Se alterou, o nome disso é evolução nesse caso. Novamente, se você está achando ruim essa alteração da frequência, baixa um pouco a bola aí. Porque ninguém é resistente a todas as doenças do mundo. Você pode até ser resistente
a sarampo, mas não é resistente a catapora, e a medicina te salvou de morrer de catapora. Você pode até ser resistente a catapora, mas não é resistente à tuberculose, e a medicina te salvou da tuberculose. Fato é que graças às vacinas, graças aos tratamentos, pessoas que há 200 anos atrás, que não eram resistentes, morreriam e a frequência era baixa, não resistentes hoje sobrevivem e a frequência aumenta. De novo, olha a medicina fazendo a gente evoluir. Os avanços da medicina estão levando ao aumento na frequência dos genes para doenças e para vulnerabilidade a doenças. Ou seja, não resistência a doenças. Antigamente, né, moçada? Era a seleção natural trabalhando. Quem pegasse a doença e não fosse resistente, morria. Só sobrevivia quem era resistente. Hoje em dia a medicina te protege da seleção natural. Mesmo que você seja doente ou seja vulnerável à doença, a medicina te protege. E com isso aumenta a frequência dessas situações. Se aumenta, muda. E se muda, o nome disso é evolução. A espécie humana está evoluindo, sempre evoluiu e sempre vai evoluir. Aliás, o que a gente vai discutir com vocês agora é impossível não evoluir, é impossível interromper o processo evolutivo.